Falamos agora de um tema que está a dar que falar e não é pelos melhores motivos. Já temos aqui connosco o nosso comentador, Paulo Sargento, para nos falar de um vídeo que circulou nas redes sociais de um pai que apanhou um homem a filmar os seus filhos num centro comercial em Portimão. Exatamente. Se tudo correr bem, vamos estar à conversa também com o pai dos meninos. Mas, entretanto, Paulo, bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia, Luciana, bom dia, Ruben, e bom dia lá para casa para os nossos estimados espectadores. Obrigada. Como é que nós podemos abordar este tema com as nossas crianças sem provocar um medo excessivo e até a ansiedade? Sim. Paulo? Olha, a primeira coisa é dizer que ainda não sabemos de facto o que é que aconteceu. Portanto, estamos todos aqui ainda a investigar. Há um senhor que estaria a tirar fotografias a menores, portanto, a crianças estavam acompanhadas do pai no espaço público. Até agora, o que existirá no máximo será a devassa da vida privada. Ok. Mas, se for encontrado algum tipo de material que indicie crimes contra crianças até de natureza sexual, por exemplo, fotografias de pornografia infantil, podemos estar aqui num caso, enfim, mais sério, num caso de pedofilia, que é um crime, como sabemos, gravíssimo e que muitas vezes, como sabemos, também muito dissimulado. Isto não é para dizer que todas as crianças estão em risco, naturalmente. Não é para dizer e criar alarme social. Mas as novas tecnologias têm coisas muito boas, mas depois têm coisas muito más. Porquê? Porque neste caso, algumas destas fotografias são depois, até através de inteligência artificial manipuladas e colocadas em sites que estão, enfim, na Dark Web, onde existem coisas variadíssimas como manuais para pedófilos, para como seduzir crianças, como enganar a polícia, como, enfim, seduzir os pais para ganhar a confiança. Até há manuais que fazem um certo score, digamos assim, um recorde de campeonatos de pedofilia. Aliás, neste domingo nós vamos publicar nos Crimes com História, na revista Domingo, do Correio da Manhã, o caso do Marc Dutroux. O belga, que é um caso terrível, que nos ensinou muitíssimo. Prisão perpétua. Sim, está em prisão perpétua, neste momento tem 69 anos e cumpre em França, na Bélgica, perdão, prisão perpétua, que é uma coisa absolutamente horrível, onde se descreve muitos destes mecanismos e temos que ter em atenção. Eu queria aqui sublinhar uma coisa, Ruben e Luciana, se não se importam, foi a calma, a presença de espírito e a atitude cívica do pai. Paulo, já vamos falar consigo sobre o tema e retomaremos este exemplo da Bélgica que nos deu, mas vamos ouvir o Fábio Almeida, o pai das 3 crianças. Muito bem. Bom dia. Fábio, já está. Olá, já bom está. dia, bom dia, já está Fábio. Connosco. Está-me a ouvir bem? Perfeitamente. Estamos. Obrigada por estar connosco, Fábio. Obrigado, bem. Como pai, como é que se está a sentir neste momento? Eu agora estou mais aliviado, estou mais calmo. Fiquei um bocado preocupado mais por causa dos meus filhos. Os meus filhos é que ficaram um bocadinho mais traumatizados com a situação de ver o pai mais alterado. Aperceberam-se de tudo, então? Aperceberam-se de tudo? Não. Eles não se aperceberam de nada. Eles só ficaram alterados quando viram a minha reação, porque entretanto eles não sabiam de nada. Enquanto aquilo tudo estava a acontecer, enquanto eu estava-me a perceber da situação, eles nunca tiveram percepção de nada. Eu não quis passar nunca para eles. Até, pronto, depois foi quando eu tomei a atitude de me levantar e perceber que realmente o indivíduo estava a captar, estava a apontar o telefone aos meus filhos. Fábio, primeiro, quando é que percebeu que os seus filhos estavam a ser filmados? E segundo... Filmados, eu não sei se eles estavam a ser filmados. Eu sei que ele estava a apontar o telefone. Ou fotografados. O senhor, por aquilo que eu percebi, indiretamente assume porque diz que já apagou os vídeos, certo? Ou as fotografias. Mas ele teria 2 telemóveis. Pelo que eu vim a saber depois, no meio daquela confusão eu não prestei atenção, vim a saber que ele tinha 2 telemóveis, mas a polícia já está ciente da situação. Teria tomado uma atitude diferente hoje, vendo o evoluir do processo? Possivelmente. Numa situação destas, Paulo,
como é que é possível manter-se a calma? Em primeiro lugar, parabéns, Fábio, porque teve sangue frio suficiente para controlar a situação e retê-lo à espera que a PSP chegasse. Mas, Paulo, como é que podemos dar a volta à situação num caso destes? Portugal não está preparado para isto ainda? Pois, sabes, os meus cumprimentos também, as minhas homenagens aqui ao nosso amigo e ao seu testemunho, porque de facto teve a atitude correta, porque muita gente calcula que se descontrolaria e aqui iria inverter o ónus, quer dizer, o agressor iria rapidamente transformar-se em vítimas, portanto, de ofensas à integridade física. E, portanto, o que o senhor fez foi o correto, reteve-o, e no caso de não se conseguir reter, o que eu, enfim, aconselho é que se peça ajuda para reter as pessoas até serem identificadas e a polícia chegar e não agir por conta de risco. Eu sei que é difícil. E está previsto por lei, detenção por cidadão. Exatamente. Eu também tenho uma filha e sei que é muito difícil e por isso queria associar-me, de facto, aqui à homenagem ao nosso amigo. Porque a maior parte... Eu não quero aqui criar alarmes, mas a maior parte dos pedófilos é, de facto, muito ardilosa. Eu conversava com o Ruben em off há pouco. Nas prisões, eu tenho algum trabalho, muitas vezes tenho de ir a prisões, e cheguei a encontrar um pedófilo preso, detido, com uma pena de 14 ou 15 anos, em que a mãe lhe levava revistas, não de pornografia, porque isso não pode entrar nas cadeias, como vocês podem calcular, mas de modo infantil. A própria mãe. Agora, repara, há aqui um conjunto de mecanismos que nós temos de nos habituar a proteger mais as nossas crianças, sem haver aqui uma histeria coletiva, nem haver aqui uma ideia também que o mundo está, enfim, pejado de pedófilos. Portanto, as pessoas com essa, digamos, parafilia ou doença, digamos, do comportamento sexual, são relativamente poucas, mas são muito bem organizadas, autoprotegidas e são criminosos muitas vezes com psicopatia. Fábio, tinha a noção que o seu vídeo iria ganhar a dimensão que ganhou em poucos dias? Com certeza. Eu tinha noção já estou nas redes sociais há algum tempo, já sou influencer há algum tempo. Não sabia que ia bater assim tanto como bateu, mas sabia que ia chegar longe porque acho que é um assunto muito importante e, como a Luciana estava a dizer, Portugal não está mesmo preparado para estas situações. E eu fiquei um bocado indignado com a minha situação, porque naquele dia eu estava com 3 crianças, então eu tive que manter a calma ao sim, pronto, final. Sei muito bem como essa gente age, são pessoas manipuladoras e tentam trocar os papéis. Se eu tivesse realmente perdido o controle ali, eu é que me estaria a prejudicar. Então eu pensei, ok, eu sei o que é que está a passar, também já trabalho na área da segurança já há algum tempo, já tive coisas parecidas, então eu pensei, vou fazer as coisas da melhor maneira, vou apanhar este indivíduo, vou tentar ter o máximo de provas possíveis para o poder incriminar, porque eu sei muito bem como é que funciona. Se calhar se fosse há 15 anos atrás, eu tinha-lhe mandado um berro desde a minha mesa e tinha perdido toda a oportunidade que tive de apanhar um indivíduo desses. E o problema disto tudo, e é o que me deixa muito irritado, é que como é que viram um pai com 3 crianças, uma delas com 2 anos, e não houve ninguém que se aproximou de mim, pelo menos para dar um conforto às crianças, ou simplesmente para se indignar, porque aquilo é uma situação de indignar-se, de chatear-se com aquela situação. Não houve ninguém. Eu até, aliás, quando eu tomei assim, uma atitude mais ríspida, houve lá uma mulher que disse, tenha calma. Quer dizer, mas tenha calma o quê? Claro. Pois, ainda para mais, houve pais que partilharam que este senhor já tinha todo um histórico, não é, de violência. Corretamente, tem muita história. Quando eu publiquei o vídeo, familiares e pessoas conhecidas... Corretamente, familiares e pessoas conhecidas contactaram-me a mim, e se eu estou com este assunto até hoje é também por eles, ok? Porque são assuntos muito macabros de... Não sei se posso dizer a palavra, vou dizer abusar da filha, desde os 6 anos de idade, abusar das irmãs, apontar uma faca no pescoço da filha com 2 anos, fazer perseguição a pessoas aqui em Portimão,
a gravar, filmar, a palpar. Quer dizer, já tem um histórico tremendo este senhor e tem que ser punido, no meu ver, porque é perigoso. Isto é muito perigoso, porque naquele dia foi com os meus filhos, amanhã pode ser com os filhos dos outros. E os portugueses têm que ter mais atenção também ao seu redor, não pensar só neles. Eu vou já fazer aqui colocar uma questão ao Paulo, mas entretanto temos que nos despedir, Fábio. Obrigadíssima. Obrigado, Fábio. Muito obrigado pela atenção e obrigado por não deixar abafar Tudo de bom caso. e um beijinho aos 3 pequenos. Muito obrigado. Sim, obrigada. Muito obrigado. Paulo, não deixem abafar este tipo de porque... casos. Obrigadíssima. Até breve, se Deus quiser. Muito rapidamente, já sabemos que temos pouquinho tempo. Como é que um pai ou uma mãe detecta isto nos filhos? Certo. Que os filhos terão sido abusados. Exatamente. Portanto, há sinais, sobretudo sinais de mudança comportamental súbita, sem motivo aparente e, sobretudo, quando aparece alguém novo, de novo, no ciclo de relações da criança. 2 elementos fundamentais estão estudados. Mudança de comportamento súbita, não insidiosa, mas começar a fazer xixi na cama, não ter fome, a ficar sozinho, triste, sem um motivo assim aparente, e alguém aparece no ciclo da criança que não tinha aparecido até então. São 2 mecanismos de atenção. Queria só chamar muito rapidamente a atenção para uma coisa, claro, que é a proteção dos menores começa na comunidade. E este senhor disse uma coisa muito importante. Ficou tudo impávido e sereno, se calhar mais a fotografar do que a ajudar, quando se devia ajudar. Eu já passei pelo mesmo num caso de violência infantil em que detive a mãe e não tive a ajuda de ninguém, éramos 200 pessoas. Ainda bem que falou em proteção de menores, porque por vezes mais vale prevenir do que remediar. Naturalmente. E a proteção também começa em casa. Nós ontem tivemos acesso a um vídeo do David Carreira, que foi partilhado com todo o amor, como qualquer um de nós poderia fazê-lo. Estamos a ver o vídeo agora, em que partilhava o vídeo com o filho na piscina e que o filho estava nu. Nós devemos evitar este tipo de comportamento, não é? Porque do outro lado nunca sabemos quem é que está. Pois, aqui o comportamento é um comportamento normal de um filho com um pai a brincar, e o David Carreira é com certeza um excelente pai, estava na sua privacidade, e nós até vemos muitas vezes crianças nuas na praia a brincar, e isso não tem importância nenhuma. As crianças gostam de estar nuas e ir para a água, etc. O problema aqui está no risco da exposição das redes sociais. Porque, um segundo que seja, este tipo de material pode ser captado e lançado e comercializado em redes muito organizadas de pedofilia, onde este material tem um valor monetário bastante grande, e por isso mesmo o meu conselho é que nunca por nunca exponham as suas crianças, e quanto mais novas, menos se exponham, em condições, sobretudo em condições onde possa haver a tentação destes grupos de pedófilos fazerem até vídeos, muitas vezes com inteligência artificial, com situações de pornografia, que depois deixam uma marca na internet que é difícil apagar. É difícil apagar. Mas isto não tem a ver com uma crítica ao David, que é um excelente pai. Claro. Servirmos, de facto, um exemplo como o amor, às vezes, se nós não tivermos cuidado, nos tempos que corremos, pode dar resultados desastrosos. Eu aqui creio que vai tudo correr bem. Portanto, vindo de si, jamais alguém levaria alguma coisa a mal, Paulo. Obrigado, Paulo. Eu tenho a certeza que é um passo que a CMTV vai continuar a acompanhar, até porque depois deste vídeo já surgiram vários relatos de pessoas que foram violadas, a própria filha, por este homem.